descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se cumprisse os 1000 anos, e se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Senhor, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, várias vezes aqui nesse texto é falado que vamos reinar com Cristo 1000 anos. O milênio, irmãos, é um tema de bastante controvérsia na escatologia. Os amilenistas não aceitam que o milênio é literal. Nós, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, futuristas, nós cremos que o milênio é literal. Por que isso? Nós vamos explicar o porquê do milênio. O porquê existe o milênio? Porque existe profecia sobre o milênio. Então, para algumas pessoas, para algumas escolas de pensamentos, o milênio é simbólico, é figurado, é uma expressão sem fundamento, mas não é verdade. O milênio é literal, e a Bíblia deixa bem claro aqui no versículo 6, e veja bem, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, 1000 anos. Então o milênio é uma realidade que a igreja, ela aguarda o arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, vai existir os 7 anos da grande tribulação, como nós vimos aqui na mensagem do domingo passado, depois dessas coisas, como diz o capítulo 19, verso 1, da grande tribulação, agora Deus vai implantar exatamente o milênio. E nós vemos aqui desse versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui que, primeira coisa, nós vemos aqui, a prisão do opositor do plano eterno de Deus. Satanás sempre se opôs ao plano eterno de Deus. A Bíblia fala que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas Satanás sempre trabalhou para macular o plano de Deus. É o que ele faz exatamente, trabalhar contra o plano de Deus. E no versículo 1, você vai ver aí, João vê um anjo descer do céu para prender aquele que foi lançado do céu. É impressionante isso aqui. Vi descer do céu um anjo uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos começaram assim, vai descer, a respeito que Satanás obedecia, Jesus falou assim, ó, eu vi quando ele foi jogado do céu. E agora esse anjo desce do céu para prender um anjo que foi jogado do céu. Olha só. Então nós vemos aqui, essa chave e a cadeia nas mãos do anjo, é uma linguagem figurada aqui de autoridade divina. Somente Deus tem poder e autoridade sobre Satanás. E a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver aqui mais para frente. Irmãos, isso aqui é muito importante. Sabemos que nas mãos de Deus está o querer efetuar, e todo o poder está nas mãos de Deus, irmãos. O poder não está na mão de uma pessoa. Ah, se Deus desse poder para o homem, irmãos, você ia ver que o homem ia fazer nesse mundo. Mas Deus não dá o poder para exercer autoridade sobre o seu reino, sobre a sua criação. Então nós vemos que esse anjo, ele prende o dragão,
que é o símbolo da crueldade. Aqui o versículo 2 aqui, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então aqui o dragão, ele é um símbolo da crueldade. O dragão é aquele que é cruel, joga fogo, lança seta. Satanás vive dia e noite fazendo isso contra a igreja do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua visão, na sua carta, diz assim, ó, e Satanás, vosso adversário, anda de redor de vós, procurando alguém a quem possa tragar. Ele anda rugindo como leão, ele anda buscando. E se ele jogar uma seta, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Para que isso? Para que poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque ele joga a seta em você dia e noite, ou de uma maneira ou de outra ele vai jogar uma seta em você. Ele pode não atingir, porque nós temos o escudo de Deus, nós temos proteção de Deus. Mas se Deus permitir, pode atingir a nós, ou se nós deixarmos liberalmente o Satanás atingir nossa mente. Então o anjo prendeu esse dragão, que é o símbolo da crueldade. Satanás é cruel, irmãos. Ele não dá moleza para ninguém, não. Não dá moleza para ninguém, não. Eu estava conversando aqui com a Suzel, e eu lembrei da mãe dela. A mãe dela, a irmã Marilene, foi dizer uma coisa assim, olha, lá, quando era do templo, que era da pesada, ela falou assim, ó, eu tenho problema de fígado, não podia comer, não posso comer pimenta, nem beber. Mas quando eu baixava a coisa lá, eu comia 1 litro de pimenta malagueta, e tomava 1 litro de pinga e não sentia nada. E depois, para o bicho ficar mais aparecido ainda, ele falava assim, olha, a minha mula agora vai quebrar um copo no dente. Ela mordia o copo de vidro no dente. Satanás é cruel, ele não tem dó de ninguém, não. Se ele puder jogar no esgoto, ele joga. Se ele puder pisar em cima, ele pisa. É por isso que ele acaba com as famílias, acaba com as pessoas, faz as pessoas serem subjugadas por ele. Ele não tem, dragão é expressão de crueldade, ele é cruel. Ele não tem dó de ninguém, não. E outra coisa nós vemos aqui, o anjo prende a antiga serpente, símbolo do quê? Da ardilosa ilusão. Lembra que Jesus falou, seja prudente como a serpente, simples como a pomba? Satanás é ardio, ele sabe como iludir as pessoas, ele sabe como manipular a cabeça das pessoas, ele sabe como fazer as pessoas gostar de alguma coisa que vá contra o plano de Deus e contra a palavra de Deus. É por isso que é citado nesse versículo, essas frases aqui, esses pronomes aqui, dragão, antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. Exatamente para mostrar para nós que esse bicho, durante toda a era da igreja, aí enquanto a igreja for arrebatada, ela estará sofrendo o ataque desse infeliz. Irmãos, outra coisa nós vemos aqui, o anjo prende o diabo, símbolo da maliciosa calúnia. A Bíblia fala em Apocalipse 12 que ele é nosso acusador dia e noite. Ele acusa, ele é caluniador. Ele inventa as coisas para você, para jogar você contra Deus. Lembra o que ele fez com Eva? Foi assim que Deus disse. Porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vão ser igual a ele. Então Satanás, ele é malicioso, ele calunia. Se ele caluniou a Deus, ele não vai caluniar você? Claro que vai, mas nós temos um Deus, irmãos, que nos protege, nos guarda. Nós temos que estar firme com Jesus e cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus para podermos enfrentar, irmãos, essas astutas ciladas de Satanás. Outra coisa nós vemos aqui, irmãos, aí nesse versículo 2, o anjo prende Satanás, símbolo da oposição contra a vontade de Deus. Sempre Satanás trabalha contra a vontade de Deus. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos, que atravessar para o outro lado do lago Genezaré, e veio um maremoto, veio uma tempestade, porque do outro lado estava endemoniado o gadareno. Estava endemoniado lá. Você vê exatamente isso aí no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Do outro lado estava lá. Muitos vendavais vêm na nossa vida, por quê? Porque Satanás trabalha contra a vontade de Deus, contra o querer de Deus, trabalha contra as nossas vidas. Às vezes você tem desejo de fazer alguma coisa,
mas ele vai trabalhar para você não realizar. Ah, pastor, não é assim não. É verdade. Para os pregadores hoje famosos da mídia, não. Mas eu conheço na Bíblia Sagrada um texto em que o apóstolo Paulo assim, ó, eu queria ter ido ter convosco, mas Satanás tem me impedido até agora. Ô irmãos, o bicho não é brincadeira não. Ele trabalha contra a igreja, ele trabalha contra nossas vidas, mas nós temos um que é maior que ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Então, a igreja hoje, ela tem o Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, tem a palavra, e nós temos o sangue de Cristo ainda. Então esse anjo rebelde, ele foi preso por um outro anjo, para mostrar que ele perdeu a autoridade e poder, por tentar manipular a criação de Deus contra Deus. Então nós vemos agora 1000 anos literalmente amarrados sem ação nenhuma. Nós vemos aqui o versículo 2 e 3, Satanás amarrado por 1000 anos. 1000 anos ele vai ficar amarrado sem ação nenhuma. Por quê? Para Deus implantar o milênio. Mas depois de 1000 anos, irmãos, esse bicho vai ser solto. Isso aqui é um assunto para outra mensagem. Irmãos, presta atenção agora. Os santos que irão reinar no milênio com Cristo. Versículo 4 ao versículo 6. Olha aqui, quem vai reinar com Cristo? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, durante 1000 anos. Mas os outros não reviveram até que se cumprisse, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então agora os santos que irão reinar com Cristo. Veja bem, a primeira equipe dos salvos, você vê aqui no versículo 4, veja aqui, e vi os tronos e assentar sobre eles aqueles que foi dado poder para julgar. Existe uma briga teológica sobre essa questão. Quem são essa primeira equipe? Todos os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada chegam à conclusão que essa primeira equipe dos salvos aqui é desde Adão até a igreja arrebatada. A igreja arrebatada. Essa equipe. Outros dizem que é de Abel até a igreja arrebatada. Eu não quero nem saber se é de Adão ou até a igreja ser arrebatada. Eu quero ser arrebatado com o grupo que for. Se for de Adão até a igreja arrebatada, amém. Se for de Abel até a igreja arrebatada, amém também. Vamos instalar, irmãos, conjecturas. Eu acho, eu penso, porque fulano disse. Irmãos, para nós não interessa. O importante é nós estarmos lá junto com esse grupo seleto que vai sentar com Jesus para julgar. E Paulo disse que nós vamos julgar até os anjos. É esse grupo aqui do arrebatamento da igreja. O segundo grupo, irmãos, nós vemos aqui, a segunda equipe, serão os mártires mortos da grande tribulação, do versículo 4. E diz aqui, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse segundo grupo são os mártires da grande tribulação. Existe um movimento teológico dispensacionalista, diz que são os judeus, e são, irmãos, não pode ser, porque aqui nós vemos exatamente, deixa bem claro aqui, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem imagem, nem receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Suposição, suponhamos, eu acredito, eu acho, eu penso. Isso aí não é teologia, irmãos, isso é ideologia. É complicado essas coisas. Infelizmente hoje se tem muito isso. Eu penso, eu creio, eu acredito, fulano disse. Irmãos, cuidado com isso. Então nós vemos aqui agora que essa segunda equipe
Por que serão ressuscitados após as bodas do Cordeiro? Por que a segunda equipe não tem o privilégio da primeira equipe? Porque essa segunda equipe ressuscitou lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, após as bodas do Cordeiro, após a igreja, quando Jesus arrebatou e subiu ao céu e participou do casamento, o cabeça, Cristo, casando com o corpo, a noiva. Então é por isso que a segunda equipe não é inferior, irmãos, mas é classificação de Deus, é como o dom. Deus dá o dom de profecia para você e dá o dom de revelação para o outro. Deus dá para quem quer. O Espírito dá para quem quer. Por que eu vou questionar? Agora as pessoas querem dom só para elas, né? Só ela tem dom. E não é assim não. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas faz a eleição para a ocupação de cargo. Deus elegeu. A mesma coisa hoje na igreja. Deus elege. Chamam para pastores, doutores, evangelistas, presbíteros e tantas coisas mais. Por quê? Porque Deus faz seleção para cargo. Os mortos sem salvação somente vão ressuscitar para a condenação, aqui no versículo 5, deixa bem claro aí. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta primeira ressurreição daqueles que foram salvos. Agora, essa segunda ressurreição não é para salvação, é para condenação. Essa é uma outra história, depois nós vamos ver no julgamento do trono branco. Então nós vamos ver agora, quem ressuscitar no arrebatamento, os que serão transformados, serão sacerdotes de Deus para reinar no reino milenar. Veja bem, os que foram arrebatados e aqueles que foram transformados, que morreram na grande tribulação, e ressuscitaram com a igreja agora, a segunda categoria, esses vão reinar com Cristo no milênio. Versículo 6, bem-aventurado e santo que tem parte da primeira ressurreição, sobre este não tem poder não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora uma pergunta que cabe: como será esse milênio? Como vai ser esse milênio? Irmãos, para nós entendermos a questão sem ideologia, sem partidarismo, mas entendemos pela palavra de Deus, nós temos que começar a entender o evangelho de Mateus. Mateus escreveu para o judeu, e Mateus, no seu evangelho, ele cria 3 divisões focando isso. Então, o evangelho de Mateus, existem 3 divisões sobre o assunto. A primeira divisão é a apresentação e a legitimação do rei, que está do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 1. Do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 11, verso 1, Mateus tenta mostrar para o judeu a legitimação de Jesus como rei. Mas eles não aceitaram, irmãos. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. O apóstolo João deixa bem claro isso. A segunda divisão do evangelho de Mateus está do capítulo 11, verso 2, até o capítulo 16, verso 12, que a segunda é a oposição ao reinado de Jesus, ao rei Jesus. Do capítulo 11, verso 2 até o capítulo 16, verso 12, os judeus se opõem claramente ao reinado de Cristo. Não aceitam Jesus como rei. Não aceitam Jesus como filho de Deus. Não aceitam Jesus como Messias. O Yeshua, Hamashia dos judeus. Não aceitam. E a terceira divisão está do capítulo 16, verso 13, até o capítulo 28, verso 20. A rejeição definitiva do reino. Não aceita de jeito nenhum. E o capítulo 23 de Mateus, Jesus pega pesado com os fariseus saduceus, porque conheciam a Bíblia Sagrada e não entendiam as profecias de Deus. Então, diante dessa questão, existe uma questão: quem participará do milênio no corpo da carne? Primeiro, os judeus que reconhecerão Jesus como Messias. Vamos lá para Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Quem é que vai participar do milênio?
Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Para você entender bem claro isso aqui. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz aí. Versículo 10 do capítulo 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Primeiro, os judeus que vão reconhecer Jesus Cristo estarão no corpo da carne para entrar no... Não a igreja. A igreja está no corpo glorificado, no corpo invisível. Isso aqui é o corpo da carne, aqueles que vão estar aqui na terra, comendo, bebendo água, plantando, colhendo e sendo obrigados a adorar em Jerusalém. Esse é o primeiro grupo. Esses judeus que reconhecerão Jesus como Messias. Segundo grupo, a segunda terça parte da humanidade que sobreviverão por Cristo na grande tribulação. Uma terça parte da humanidade. Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Esse segundo grupo agora. Primeiro judeu, agora vem o segundo grupo. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. Aqueles que não se marcaram pela besta, que nos deixaram dominar, como diz o versículo 6 que nós lemos lá. Esse é o segundo grupo, versículo 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Então, você vai ver aqui que esses são dois tipos de pessoas que vão estar no milênio. A igreja do corpo glorificado e invisível, os arrebatados. Essas aqui são as pessoas que vão se marcar pela besta, não receberam o sinal, e os judeus que reconheceram Jesus, que estão no corpo da carne, que não morreram. Então vão entrar no milênio no corpo da carne. Vai ter nascimento de gente, a Bíblia fala com 100 anos, vai ser uma criança. Só que por que isso, irmãos? Então, surge uma pergunta, mas por que isso então? Para você entender isso aqui, então você vai ter que olhar agora, vamos lá para Isaías, capítulo 66, versículo 22 e versículo 23. Isaías 66, Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23. Isaías capítulo 66, versículo 22 e versículo 23, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só. Porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então a terra será reconstruída e voltará ao estado original. Por que isso, irmãos? Porque Deus criou tudo perfeito e tudo bom para o ser humano. Do versículo Isaías capítulo 30, versículo 23, vamos ler lá, Isaías capítulo 30, versículo 23, para você entender uma coisa aqui, diz assim, então te dará chuva sobre a semente, como que semearás a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia, naquele dia o teu gado pastará em lugar dos lagos de pasto. Irmãos,
Aí você vai encontrar Isaías 34, 24, a mesma profecia. Isaías 34, 24 diz assim, olha. Isaías 34, não é 24 não. É um outro texto, eu marquei errado aqui. Jeremias capítulo 31, versículo 12. Jeremias capítulo 31, versículo 12. Jeremias 31, 12 diz assim. Glória a Deus. 31, 12, Jeremias diz assim, irmãos. Hão de vir, exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo, o mosto, o azeite, os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Na Nova Jerusalém, na vida eterna, não vai ter animais. Não vai ter animais. Aqui está falando exatamente do milênio. Joel capítulo 4, capítulo 2, versículo 24, também fala da mesma coisa sobre esse assunto. Por que isso, irmãos? Por que nós vemos isso aqui tudo acontecer dessa maneira? Sabe por quê, irmãos? Sabe o quê? Todos os seres humanos terão gozo e alegria. Está bem claro em Isaías 65, 19. Todo ser humano vai ter gozo e alegria. 65, 19 de Isaías deixa bem claro isso. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Veja bem, o homem vai trabalhar, versículo 21 aqui, no milênio, edificarão casas e habitarão, e plantarão vinho e comerão seu fruto. Lá na Nova Jerusalém não vai ter nada disso, aqui é um milênio. Isso aqui é um milênio. O homem vai construir casa, o homem vai nascer e morrer, 65, 20, deixa bem claro isso, vai ter nascimento e morte, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então o milênio é importante para se cumprir todas essas profecias. E para terminar profecias, Isaías 32, 18, o homem vai viver em paz. Deus criou o homem e criou o mundo, um mundo de paz, não é um mundo de bagunça, não. Agora, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 11. Para você entender, irmãos, que quando se fala em reino milenar, a coisa é mais séria do que a gente pensa, e a igreja muitas vezes está brincando de não acreditar na palavra de Deus. Então, por que Deus vai obrigar, criou esse milênio? O porquê? Capítulo 11, vamos ler aqui, agora, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é o rebento de Jessé? Davi. Certo? Então começa por aí. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Em quem habitou isso? Que é a profecia de 2 Samuel 7,16. A herança de Davi. Jesus tinha todas essas qualidades, qualificações, sendo homem, o filho de Davi, o Deus homem. E deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a sua vista. Davi não julgou ninguém, foi rei. Agora Jesus vai julgar, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Jesus disse o que o Pai disse. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas como o Pai me enviou a dizer. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará. Vai ferir a terra com a vara de sua boca, e com o sopro os lábios matará o ímpio. No milênio, veja bem, o injusto vai morrer aos 100 anos, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Olha agora a profecia se cumprindo, para você entender. E morará o lobo com o cordeiro.
Quando que é isso aqui? Na época atual? Não, irmãos. Na restauração do milênio. A restauração de toda a terra. Deus fechou Satanás. Agora a restauração de todas as coisas. Tudo vai voltar ao estado da perfeição da criação de Deus. E morará o lobo com o cordeiro. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, o filho do leão, e a neta de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Porque não existe maldade no reino animal. O reino animal passou a ter maldade depois do pecado de Adão e Eva. Deus vai mostrar para essas pessoas, para os judeus que reconheceram o Messias, e para quem não se marcou pela besta, que ele criou tudo perfeito, e que o homem é imperfeito. Versículo 7. A vaca e a urso passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão não comer palha com o boi. Vai dar palha para o leão comer hoje. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da cobra, e o já desmamado meterá a mão na cobra basílica, e escorpião vai brincar. Já pensou a criança brincando com cobra e escorpião? Escorpião hoje mata. Cobra mata, naquela época lá, as crianças vão brincar com isso. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, quando a gente olha essa questão aqui, então a vida animal na terra, a harmonia, a restauração de todas as coisas, no milênio, o homem sendo feliz, reinando. Agora veja bem, o governo na terra será teocrático, e os salvos arrebatados serão representantes de Cristo. O governo teocrático. Deus não criou o homem para colocar governo de jugo, não colocar rei. Deus criou o homem para ser o governador do homem. Quando Deus chamou Israel, tirou do Egito, da escravidão, Deus disse: eu sou o seu vosso Deus e eu sou o Senhor. Vocês não vão ter outro Deus, não vão ter... o dia que vocês quiserem um rei, vocês vão sentir o drama. A mesma coisa é o milênio. Para Deus instituir o seu governo teocrático. É Cristo com a igreja governando. Então, os salvos, os arrebatados, serão representantes de Cristo. Como diz a Bíblia Sagrada em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Vamos voltar lá. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Olha o que diz aí agora sobre esse assunto. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Jesus Cristo com a sua igreja, os cristãos, governo da terra, teocrático, os salvos arrebatados, serão representantes de Cristo, reinando com Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 27. Vamos ler lá Daniel capítulo 7, versículo 27. Olha o que diz Daniel 7, 27. Deixa bem claro isso aqui, irmãos, porque existe uma demanda teológica terrível sobre isso aqui. 7, 27 deixa bem claro. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Jesus reinando com vara de ferro, Jesus tomando o domínio das todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Para você entender isso aqui com detalhes. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ô irmãos, a igreja tem autoridade e poder constituída por Cristo, irmãos. Quando a gente olha essa questão aqui, agora no capítulo 2 do Apocalipse, vamos voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e versículo 27. Diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras,
Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, o governo da terra será teocrático. Deus sempre desejou e deseja ser rei e reinar sobre o seu povo. Irmãos, existe até um trocadilho, infeliz, mas é verdadeiro, que o homem troca o reinado de Deus por um reinado humano, por dinheiro. E é verdade. É verdade, irmãos. O homem troca o reinado de Deus por o reinado do homem por dinheiro, por fama, por vanglória e uma série de coisas. Então esse governo teocrático vai ser para quê? Para Deus mostrar para aquelas pessoas que estão no corpo da carne, que não estão no corpo glorificado. A igreja foi arrebatada. Essa não tem mais problema nenhum, já está salvo, já está com Deus, já está com Jesus, já está no corpo da eternidade. Mas para aquelas pessoas, para os judeus e quem passaram pela grande tribulação, olha, vocês estão sendo agora ensinados a obedecer, como os salvos foram ensinados a obedecer. A igreja, quando Paulo fala assim, olha, que ele está preparando uma igreja para apresentar a Cristo, gloriosa, sem mácula nem ruga, a coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Jerusalém será a sede mundial. Lá em Jerusalém vai ser a sede do mundo todo. Ezequiel capítulo 5, verso 5, Deus diz para Ezequiel: não pus Jerusalém no meio de povos e nações? Ezequiel, veja bem, agora você pega Zacarias capítulo 8, vamos lá para voltar a Zacarias de novo, capítulo 8, livro do profeta Zacarias é muito bom sobre escatologia, irmãos. Capítulo 8 de Zacarias, capítulo 8, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se a cidade de verdade, e o nome do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Então Jerusalém será a sede mundial. Versículo 22 e 23 do capítulo 8. E assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens a todas as línguas das nações, pegarão sim, na hora dos judeus, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então veja bem, nós vemos aqui, a profecia tem que se cumprir. Por que isso, irmãos? Porque Jerusalém vai ser a sede mundial da adoração. Agora aqui existe uma briga, que essa aqui, não tente comprar essa ideia, porque você não vai conseguir entender, e poucos entendem, então a gente tem que passar por cima disso. Após o arrebatamento da igreja, os escatologistas dispensacionalistas, eles creem o seguinte, que o judeu vai reconstruir o templo em Jerusalém, lá onde é a mesquita de Omar, lá, que vai ser derrubada pelo terremoto. A Bíblia fala sobre isso, lá em Zacarias, texto bem claro sobre esse terremoto. E vai construir o templo, que será o templo do milênio. Mas, irmãos, se você pegar Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39, e você pegar, que fala de Gog e Magog, ali fala do que vai acontecer na grande tribulação, da guerra, de que vai acontecer em Israel, e do povo que vai contra Deus, e depois que os judeus vão ficar enterrando ossos, percorrendo o mundo para enterrar os ossos, para limpar, para implantar o milênio. Então temos muito cuidado com isso, porque vai acontecer o seguinte: o templo de Ezequiel, capítulo 40 ao 48, ele será construído no milênio. E não se preocupe com isso não. Segundo os historiadores e os bem informados,
Diz que o judeu tem tudo pronto para construir o templo em 6 meses. Tudo. Pedras cortadas, tudo pronto, prontinho para construir o templo em 6 meses. Até a novilha vermelha para a consagração do templo já tem preparada. E tem mais de 6.000 sêmen em laboratório fecundada a novilha vermelha só para gerar outras novilhas para fecundar, para oferecer sacrifício no templo lá do milênio. Aquele templo do milênio não é o templo de que existiu. Aquele é diferente, as dimensões dele são diferentes. E lá é o templo do milênio, que lá vai ter um altar, que vai sair as águas, que vai purificar as águas do Mar Morto. Lá você vai ver lá que a coisa lá é tão divina, que do altar do templo do milênio vai escorrer águas que vai purificar as águas do Mar Morto. Vai deixar o Mar Morto não vai deixar de ser morto, vai estar vivo, vai produzir vida. À beira do rio vai ter plantas, vai ter tudo, vai ser tudo restaurado no milênio. Então Jerusalém será a sede dessa adoração. Quando a gente olha essa questão aqui, capítulo 14, versículo 16 do livro de Zacarias. Capítulo 14, versículo 16, para você entender mais uma profecia. Diz assim: e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem com Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. Como Israel era obrigado a ir a festejar, quem estiver aqui no milênio, no corpo da carne, vai ser obrigado lá a festejar. Não é agora, isso aqui é no milênio. Então de Jerusalém sairão as leis de Deus. Agora Jerusalém, é de lá que vai sair a ordem de Jesus, através dos seus discípulos, que vai ser a igreja arrebatada, como diz Miqueias capítulo 4, vamos lá para Miqueias capítulo 4, Miqueias capítulo 4, versículo 2, diz assim, olha uma profecia tremenda aqui: irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque desse Senhor sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias só falta se cumprir 2 profecias. Essa do milênio e a outra correspondente também ao milênio, que é a ação de Jesus Cristo com a sua igreja glorificada. Todas as profecias de Miqueias já foram cumpridas. Se cumpriu, que Miqueias profetizou, a Belém onde Jesus ia nascer, Jesus, o Filho de Deus, e tantas coisas mais, então eu creio que essa também vai se cumprir. E para se cumprir, precisa ser uma coisa literal, não é uma coisa figurada, não é uma coisa simbólica. Então o milênio para nós igreja é algo literal. Por que isso, irmãos? Porque Deus criou tudo bom e tudo perfeito. Infelizmente o homem tem prazer de acabar com tudo. O homem tem prazer de acabar com tudo. Se o homem puder acabar com a igreja de Deus, ele acaba, não acaba, porque a igreja de Deus ninguém acaba. É de Deus. Deus é o cabeça, nós somos o corpo. Mas o homem, irmãos, o homem trabalha contra a obra de Deus, instigado pelo adversário, não é porque ele quer. Você acha que Herodes queria matar Jesus porque ele queria? Não, porque tinha ciúme do reino e porque vai surgir um rei mais poderoso que eu. Porque Saul ficou com, porque Saul ficou com inveja de Davi? Porque Saul ficou com inveja de Davi? Porque perdeu o reinado. Porque Satanás tem inveja da igreja, irmãos? Porque ele perdeu o reinado para a igreja. Nas mãos da igreja é colocada autoridade e poder no nome de Jesus Cristo. Ô irmãos, o milênio é algo para a gente se pensar, para a gente esperar, como diz a palavra no capítulo 22 do livro do Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então o milênio aqui na terra
será para as pessoas que ficarem, que forem salvos na grande tribulação, e para o judeu que reconhecer Jesus, mas a igreja está lá no corpo glorificado, já no corpo da eternidade, já passou pelas bordas do Cordeiro, já recebeu o galardão, já esteve 7 anos com o Senhor, e irá reinar eternamente com o Senhor, novos céus, nova terra, tudo novo, vida nova, sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem decepção, sem desilusão, sem nada deste mundo. Irmãos, o que nós estamos esperando? Será que estamos esperando, irmãos, alguma coisa extra, além disso? Não, irmãos. As profecias bíblicas são para nós. Apocalipse, o livro da revelação, o livro da profecia ser cumprido. Parte já se cumpriu, Apocalipse 1:19, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que irão acontecer. O que vai acontecer está do capítulo 4 ao capítulo 19. Agora do capítulo 20 está falando que vai acontecer já no milênio, já para implantar a eternidade. Se Deus permitir, se Jesus não voltar, nós iremos falar depois sobre Satanás será solto do versículo 7 em diante, do capítulo 22 do Apocalipse aqui, do capítulo 20 do Apocalipse, capítulo 7 em diante, onde a gente lê aqui que Satanás vai ser solto, depois do milênio vai ser solto, capítulo 20, versículo 7, e acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e olha o que ele vai fazer, e sairá enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ficou amarrado 1000 anos, sem ação. Deus vai dar oportunidade para testar aquelas pessoas que viram tudo de bom que Deus criou. E assim mesmo, a Bíblia fala que ele vai levar uma multidão como a areia do mar. As pessoas viveram 1000 anos de bênção, de fartura, e vão ser seduzidas por esse infeliz. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender como o escritor aos Hebreus também diz. É impossível que alguém que participou da comunhão, que participou do Espírito Santo, que participou do gozo eterno e voltou para trás, é impossível se arrepender novamente. É difícil. Deus tenha misericórdia de nós, igreja, para perseverarmos na fé. Nada venha abalar a nossa mente, a nossa confiança na palavra do Senhor. Porque profecia, irmãos de Deus, é para se cumprir. Muitas já se cumpriram, mais de 90% já se cumpriu. E se 93%, como diz os estudiosos, se cumpriu, 7% não quer dizer nada. Se cumpriu 93%, 7% não quer dizer nada. Se Deus permitir, nós vamos falar depois, a partir do versículo 7, desse capítulo 20, sobre esse infeliz que engana, seduz, maldoso, o que está fazendo com a sociedade. O homem na mão de Satanás simplesmente é um trapo. Ele faz o que ele quer. E as pessoas ainda acham que são grandes coisas. Não, irmãos. A igreja do Senhor é o que tem de melhor aqui nesse mundo. Essa igreja que um dia vai habitar eternamente com o Senhor nos céus, para viver eternamente com o Senhor, num corpo glorificado, sem dor e sem nada do que tem nesse mundo aqui do pecado. Vamos ficar em pé.